Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Alfredo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da função do segundo grau. Então não saia daí, hein? Nós agora vamos construir o gráfico da função do segundo grau e para isso eu escolhi alguns valores arbitrários de x e nós vamos calcular os valores correspondentes de y ou f de x ou imagem de x. Então para x igual a menos 2 ao quadrado dá 4, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, menos 3, 8 menos 3, 5. Fazendo x igual a menos 1 ao quadrado dá 1, menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, menos 3, 3 menos 3, 0. Ou seja, o menos 1 é uma das raízes, né? Porque tem imagem igual a 0. X igual a 0, se você substituir o x por 0, aqui dá 0, vai sobrar o menos 3, que é o czinho, né, da parábola. Então, toda vez que você fizer x igual a 0, você terá como y o valor do termo independente, que é o czinho. X igual a 1, 1 ao quadrado dá 1, menos 2, menos 3, vai dar menos 1, menos 3 dá menos 4. X igual a 2, teremos 2 ao quadrado 4, menos 3, aqui vai dar menos 3. X igual a 3, 9 menos 6 menos 3. Isso aqui dá 0, significa que a outra raiz é o 3. E x igual a 4, dá 16 menos 8 menos 3. 8 menos 3 dá 5. Agora nós vamos plotar esses pontos aqui no gráfico. Então para x igual a menos 2, o y vai ser 5. Então, menos 2, e aí você sobe 5, teremos um pontinho aqui. X igual a menos 1, o y é 0, teremos um pontinho aqui. X igual a 0, o y dá menos 3, um pontinho aqui. X igual a 1, o y é menos 4, teremos um pontinho aqui. X igual a 2, o y é menos 3, teremos um pontinho aqui. X igual a 3, o y é 0, teremos um ponto aqui. E x igual a 4, o y é 5, teremos um pontinho aqui. Agora nós vamos ligar esses pontos. Ligando os pontos, nós teremos essa curva aqui, que é chamada de parábola. E nós vamos fazer várias observações nesse gráfico e depois vamos anotar todas elas e deixar aí para você tirar um print. A primeira observação é com relação a esse ponto aqui, que é chamado de ponto mínimo dessa função, ou vértice, ponto mínimo nesse caso, né? Mas pode ter uma parábola com a concavidade para baixo, aí esse ponto será chamado de máximo. Mas ele é o vértice, tanto nessa situação quanto nessa. Muito bem, e esse vértice aqui, ele tem uma abscissa, um x igual a 1 e uma ordenada igual a menos 4. Agora nós vamos construir aqui um eixo vertical passando pelo vértice. Muito bem, então será um eixo vertical passando pelo vértice da parábola. Esse eixo, nós vamos escrever aqui agora mesmo, é chamado de eixo de simetria. Então é um eixo vertical que passa pelo vértice da parábola. No vídeo anterior, nós trabalhamos com esse trinômio e vimos lá que o delta dá 16 e que as raízes são 3 e menos 1. E ao construir essa tabela, nós mostramos que quando você faz x igual a menos 1, a imagem é 0, indicando que esse menos 1 é uma das raízes. E fazendo também x igual a 3, nós encontramos imagem igual a 0. Então, esse menos 1 e esse 3 são as raízes. E lá no gráfico, aonde que elas aparecem, essas raízes? São pontos que têm y igual a 0, que é esse ponto aqui, o y dele é 0,
e esse aqui. Então, no gráfico, as raízes são os pontos de interseção da sua parábola com o eixo dos x. Um outro ponto importante é esse aqui que tem x igual a zero. Toda vez que você faz x igual a zero, some esse termo, some esse, sobra apenas o termo independente. Então, sempre que o x for igual a zero, o valor que sobra aqui é o valor do c. Lá no gráfico será um ponto que tem x igual a zero. Ponto que tem x igual a zero é esse aqui. Então, para localizar o valor do c, você vai lá na interseção da sua parábola com o eixo dos y. Esse aqui é o valor de c. E voltando aqui um pouquinho, no vértice existem duas fórmulas para você calcular as coordenadas do vértice, né? O x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é dado por menos b sobre 2a, então aqui seria menos b, é o b com sinal trocado, que é 2, dividido por 2 vezes o a. O a aqui que é 1, né? 2 vezes 1 dá 2, o resultado aqui é 1. Então, realmente, bateu, né? E o y do vértice menos delta sobre 4a. O delta dá 16, então seria menos 16 sobre 4 vezes 1, 4. E menos 16 por 4 dá menos 4. Infelizmente, você vai ter que guardar essas duas fórmulas, do x do vértice e do y do vértice. Uma outra observação é que essa parábola está com a concavidade voltada para cima. Quem determina isso é o a. Se ele for positivo, ela fica com a concavidade voltada para cima, como é o caso aqui, o a igual a 1, positivo. Quando esse a for negativo, a parábola ficará voltada com a concavidade para baixo. Deixa que depois nós vamos anotar tudo isso aí para você. Uma outra coisa bem interessante, esse eixo de simetria, ele é chamado assim porque o que acontece à esquerda dele acontece à direita, simetricamente, como se você tivesse um espelho aqui. Então, uma consequência imediata disso, nós sabemos que essa distância aqui, ó, que são 2 unidades, né? Duas unidades, essa distância é a mesma dessa. Então, significa que esse valor aqui, 1, está entre o menos 1 e o 3, está no meiozinho. Mas o que esse 1 indica? Esse 1 indica a abscissa do vértice. Então, a abscissa do vértice é a média aritmética das raízes. O que seria média aritmética das raízes? Você soma esses dois valores e divide por 2. Então, menos 1 mais 3 dá 2, dividido por 2 dá 1. A própria fórmula do x do vértice mostra isso, porque menos b sobre a é a soma das raízes, né? Agora, dividido por 2, a soma das raízes dividido por 2 nada mais é do que a média aritmética dessas raízes. Agora vamos falar sobre as imagens e estudo do sinal da função do segundo grau. Nós vimos ao calcular essa tabela aqui que o 5 ele é a imagem do menos 2 e o 5 é a imagem também do 4. Então, para saber se determinado valor é imagem ou não, é só você traçar aqui uma horizontal. Se essa horizontal cortar a parábola, significa que aquele valor será imagem. Então, mas vamos entender, sem decorar, né? Olha, se você traça aqui uma horizontal, essa horizontal vai cortar a sua parábola nesse ponto e nesse. Significa que esse valor 5 é imagem aqui do menos 2 e é imagem também do 4. Então eu gostaria de saber se o 3 será imagem, o número 3. Bom, para saber se é imagem, você vai traçar aqui uma horizontal e verificar se essa horizontal corta a sua parábola. Cortou nesse ponto e nesse. Então o 3 será a imagem de um valor aqui, que está entre menos 1 e menos 2, e de um outro valor aqui, que está entre 3 e 4. E assim por diante. Eu quero saber se o
Menos 2 será a imagem. Menos 2 será a imagem. O menos 3 será a imagem. O menos 4 será a imagem. E o menos 4,1 que estaria aqui, menos 4,1, ele será a imagem de algum x? A resposta é não. Então, quais seriam as imagens a partir do gráfico? Qual seria o seu conjunto imagem? Se você observar, essas imagens estarão aqui do menos 4 para cima. Então, o seu conjunto imagem aqui seria o conjunto dos y pertencentes a R, tal que y seja maior ou igual a menos 4. Então, o menos 4 é a menor imagem, é chamado de valor mínimo da função, valor mínimo de y. Aqui a gente diz que essa função do segundo grau admite um valor mínimo igual a menos 4 e esse valor mínimo ocorre em x igual a 1, ok? Agora vamos ver os sinais dessas imagens. Quando eu tenho aqui o x igual a menos 2, a imagem dele está lá em cima. Se eu fizer aqui um x igual a menos 1,5, a imagem também vai estar acima do eixo. Se eu faço x igual a 2, por exemplo, x igual a 2, a imagem está cá embaixo, é o menos 3. Se eu fizer x igual a 0,5, 0,5 está aqui, a imagem vai estar cá embaixo. Se eu fizer x igual a 3,2, por exemplo, 3,2 está por aqui, a imagem vai estar para cima. Assim como nós mostramos lá na função do primeiro grau, quando você vai procurar o sinal de uma imagem, se você tem que subir para encontrar o gráfico, é porque essa imagem é positiva. Quando você tem que descer, é porque a imagem é negativa, né? Mas vamos entender, nada de decorar. Então, dessa raiz para cá, sempre para encontrar o gráfico, você terá que subir, o que significa que aqui as imagens são positivas. Entre o menos 1 e o 3, que são as raízes, para encontrar o gráfico aqui, você vai ter que descer, indicando que aqui nesse intervalo as imagens são negativas. À direita do 3, para encontrar o gráfico, você vai ter que subir, indicando que do 3 para lá as imagens são positivas, ok? Agora nós vamos sair para que você tire um print e vamos anotar todas essas observações aí. Com observações importantes, primeiro nós fizemos esse quadro e ele mostra o seguinte: se o A for positivo, a parábola estará com a concavidade para cima. Se o A for negativo, ela estará com a concavidade para baixo. As raízes são os pontos de interseção da sua parábola com o eixo dos x, o eixo das abscissas. Está aqui, ó. Isso aqui são as raízes. E quando delta for maior do que zero, você tem duas raízes diferentes, né? Reais e desiguais. No delta maior do que zero, está aqui as duas raízes. Quando o delta for igual a zero, as duas raízes são iguais. Então a sua parábola ela só tangencia o eixo das abscissas, ela só encosta, só esbarra, tangencia o eixo das abscissas. E quando o delta for menor do que zero, a sua parábola não corta o eixo dos x, indicando que ali não tem raiz real. E nesse quadro nós mostramos também o estudo do sinal das imagens. Aqui nesse primeiro quadro, à esquerda dessa raiz, você tem que subir para encontrar o gráfico, indicando que as imagens aqui são positivas. Entre as raízes, para encontrar o gráfico, você tem que descer, indicando que as imagens são negativas. Aqui à direita do x2 você tem que subir, as imagens são positivas, etc. Nesse caso aqui, exceto nas raízes, as imagens são sempre positivas, porque nas raízes, no x1 e no x2, a imagem ela é nula, né? Não é nem positiva nem negativa.
Aqui as imagens são sempre positivas. O gráfico está todo para cima do eixo das abscissas, né? Esse eixo é o eixo das abscissas. Aqui, mesma coisa daqui, né? Observando aí os sinais, tudo direitinho. Quando você tem que descer é negativo, tem que subir é positivo, descer é negativo. Aqui você sempre terá que descer, exceto na raiz, porque na raiz a imagem é zero. E aqui você sempre terá que descer para você encontrar o gráfico, indicando que as imagens aqui são sempre negativas. Uma outra observação importante, vamos aproveitar o gráfico aqui, é que o valor de C é obtido sempre no ponto de cruzamento da parábola com o eixo das ordenadas, eixo dos y. Ainda como observações importantes, nós dizemos que a função do segundo grau admite um valor máximo ou mínimo, isso vai depender do A, né? Igual ao y do vértice, o qual ocorre em ou para x do vértice. Vamos entender direitinho. Nesse caso aqui, em que o A é positivo, a parábola ficou com a concavidade voltada para cima, então nós dizemos que as imagens aqui são sempre maiores ou iguais a menos 4. Então nós dizemos que nesse caso, essa função do segundo grau admite um valor mínimo igual a menos 4, o qual ocorre em ou para x igual a 1, ok? Observação número 3. A média aritmética das raízes nos fornece o x do vértice. Foi o que mostramos aqui. A média entre as raízes menos 1 e 3, que é a soma delas dividido por 2, menos 1 mais 3 dá 2, dividido por 2 dá 1, fornece exatamente o x do vértice. E observação número 4, se o A for maior do que zero, o conjunto imagem da função do segundo grau será o conjunto dos y pertencentes a R, tal que y maior ou igual ao y do vértice. Foi o caso desse exemplo que nós mostramos, né? Que é o A maior do que zero, né? Esse caso aqui. Então, o conjunto imagem aqui seria do y do vértice para cima, né? É o que nós escrevemos aqui. Agora, se ela está com a concavidade voltada para baixo, então as imagens seriam do y do vértice para baixo. O que escrevemos aqui? Se A for menor do que zero, conjunto imagem será o conjunto dos y pertencentes a R, tal que y menor ou igual ao y do vértice. E para que você possa absorver isso aí mais devagarinho, essa série de informações, nós vamos deixar os exercícios para o próximo vídeo. Então, até lá e um grande abraço!